botar aqui para gravar. Busque compreender corretamente o Evangelho. Aqui nós estamos no capítulo 3 do livro, né? E aqui o livro vai dizendo, ó, já sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, né? O Senhor mencionou 6 vezes que cada aspecto da sua criação era bom. Após a criação do ser humano, ele afirmou que tudo era bom. Homem e a mulher, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, contudo não possuíam todos os atributos dele. Adão era o gerente da criação, representante legal da humanidade, tinha a responsabilidade de guardar, cultivar o jardim do Éden e dar nomes aos animais. Ele podia se relacionar com Deus e deveria responder moralmente diante dele. Houve também um acordo condicional, um compromisso com sanções divinas feitos com Adão, que dependia de sua obediência a Deus. Se Adão obedecesse a Deus, poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Caso desobedecesse, morreria e sofreria todas as implicações dessa morte. A condição apresentada foi a seguinte: da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Então aqui, meus irmãos, nós observamos o primeiro ponto, que é a criação, né? Tudo começa com Deus, né? Nós já estudamos que Deus, ele é todo poderoso, que Deus é santo, que Deus é um justo juiz, que Deus não divide a sua glória com ninguém e que Deus é criador. E que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus foram criados homem e mulher. Entretanto, um acordo condicional foi feito com os primeiros pais, né? Com Adão e Eva, né, com Adão como seu cabeça, como representante. Tem um termo que a gente utiliza que é o cabeça federal. O que é isso? Um indivíduo que representa um grupo. Adão representava a humanidade. Adão era como um gerente, né, da humanidade, um representante da humanidade. Então, aquilo que Adão fizesse, de certa forma, afetaria a sua posteridade. Então, quais eram os termos desse acordo, né, que foi feito? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se Adão obedecesse a Deus, Adão poderia comer da árvore da vida e viver eternamente, né? E se Adão desobedecesse a Deus, o salário do pecado, qual é o salário do pecado, meus irmãos? Qual é o salário do pecado? Não estou ouvindo vocês. O salário do pecado é a morte. A morte tem 3 aspectos: morte física, espiritual e eterna, certo? Então, tinha esse acordo condicional que alguns chamam na teologia de pacto de obras, né? Que foi feito com Adão. Então, Adão era o representante da humanidade. Então, vimos que Deus criou todas as coisas, tudo que Deus fez, Deus viu que era bom, e havia esse acordo, que se Adão obedecesse a Deus, ele comeria da árvore da vida, poderia viver eternamente, entrar no estado de glória com Deus. Se ele desobedecesse, morte, porque o pecado é a transgressão à lei de Deus, e o salário do pecado é a morte. E aqui o segundo ponto é exatamente a queda. Nós vamos ver o que aconteceu com esses primeiros seres humanos. Ó. A serpente, o diabo, deturpou a palavra de Deus, dizendo à mulher: é certo que não morrereis. Pelo contrário, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Observe como é perigoso não levar a sério a autoridade da palavra de Deus. Cuidado com os que fazem isso. Eva, ao ouvir isso, deixou de lado a autoridade da palavra de Deus, teve como fundamento os seus próprios olhos. Viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos. Ela desejou ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E Adão, que deveria proteger a sua esposa, foi omisso. Os papéis se inverteram. Eva tomou a decisão, Adão foi submisso, os dois comeram do fruto e algo terrível aconteceu que nós chamamos de queda. A queda foi devastadora para a humanidade. Por meio dela, a morte entrou no mundo, contaminou a descendência do primeiro casal, que já passou a nascer. Deixa eu passar a página aqui. Poxa, tá. Então, só um segundinho aqui, que tá meio esquisito esse negócio. Já passou a ser afetado, né? Pelo pecado dos primeiros pais. Aqui.
Bora para a próxima página. Afetado pelo pecado original. O ser humano passou a ser concebido em iniquidade, como Davi diz no Salmo 51. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Pela desobediência de um, Adão, todos se tornaram pecadores. Isso a gente vê em Romanos 5, pois Adão era o representante de toda a raça humana. A criação tornou-se então maculada, manchada pelo pecado. O ser humano, após a queda, já nasce inclinado para a maldade. É notável que o primeiro filho de Adão, Caim, matou seu irmão Abel por inveja. Seus descendentes se tornariam tão perversos ao ponto de Deus enviar um dilúvio para limpar a terra que gemia devido a tanta maldade. No entanto, mesmo após o dilúvio, ele ainda estava lá. O maior problema do homem, o pecado. O salário do pecado é a morte. Física, espiritual e eterna. Que situação desesperadora. Todas as áreas de nossa vida, personalidade, faculdade, caráter, foram contaminadas por ele. Agora o homem é como uma fonte impura. Tudo que ele faz é maculado. O homem caído vive, pensa e age de acordo com o seu pecado. Até mesmo as suas boas ações contêm motivações impróprias. A consequência disso é que o pecador seria incapaz de fazer algo para salvar-se a si mesmo. O homem caído é morto espiritualmente e anda de acordo com o curso deste mundo, o diabo e sua carne. E a consequência disso é que a ira de Deus se manifesta contra ele. Vamos parar por aqui e observar umas coisas. A gente viu primeiro a criação, que Deus é o criador de todas as coisas, tudo que Deus criou, ele viu que era muito bom. Entretanto, o ser humano pecou contra Deus, transgrediu a lei de Deus, quebrou a aliança com Deus. E Adão, como representante da humanidade, como cabeça federal, o seu pecado afetou a toda a sua descendência. De forma que, agora após a queda de Adão, o ser humano ele já nasce contaminado pelo pecado. Aquilo que a gente chama de pecado original, certo? Como o Davi falou, né? Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Então é por isso que a gente não precisa ensinar, por exemplo, uma criança a cometer um pecado. Você pode colocar, por exemplo, duas crianças numa sala cheia de brinquedos. Muitas vezes o que acontece é o seguinte, a criança poderia querer brincar com qualquer um brinquedo daquela sala, mas ela quer o brinquedo daquele que está na mão da outra criança muitas vezes, né? Mostrando o egoísmo. Muitas vezes você vai observar os seus pequeninos mentindo, né? Ou com condutas orgulhosas. Então, a gente não precisa ensinar. Claro que se ensinar é pior ainda, se a criança a pecar, porque ela já nasce inclinada para isso. Pelo contrário, a gente tem que ensinar ela a fazer o que é reto, justo e bom. Mas é o pecado original. O pecado dos primeiros pais afetou toda a descendência, contaminou toda a humanidade. É interessante a gente observar logo os primeiros descendentes, né? Só um segundinho aqui. Só um segundinho aqui, rapidinho, gente, que eu derramei uma água aqui no chão. Alana! Desculpe, gente, só que eu tinha derramado aqui um copo d'água aqui no chão. Então, os primeiros descendentes, a gente vai observar, por exemplo, os filhos, né? Caim e Abel. Então, os dois vão ofertar a Deus. Caim fica com inveja, né, do seu irmão, que a oferta dele foi aceitável a Deus, enquanto a dele não, né? E ele vai e mata o seu irmão. A gente vai ver as consequências do pecado naquela família, naqueles primeiros, né, descendentes de Adão e Eva. E a gente observar, por exemplo, a posteridade de Caim, ele vai ter um filho que se chama Lameque, que também vai se tornar bígamo, que vai ter duas mulheres, vai ser um assassino também. E a gente vai observar posteriormente que Deus ele vai observar todo o desígnio do coração humano a ponto de ver a maldade que havia ali no coração
humano a ponto de enviar um dilúvio para limpar a terra, né, que está contaminada com todo esse pecado. Então a gente vai observar como o pecado afetou tudo, afetou todos os descendentes de Adão. E outra coisa, meus irmãos, quando Adão e Eva pecaram, e Deus vai ter com eles ali, vai falar com eles posteriormente, ele faz uma promessa. Lá em Gênesis 3,15, ele diz que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa lhe feriria o calcanhar, mas um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa, ela se desenvolve ao longo de toda a Escritura. É o que a gente chama de proto-evangelho. A primeira menção do evangelho, assim, como uma promessa nas Escrituras sobre um descendente da mulher. Então a gente vai ver que mesmo depois do dilúvio e toda essa situação, sempre há uma descendência, né, um remanescente até que chegasse no descendente da mulher que resolveria o problema, de fato, do pecado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo com o Senhor envia o dilúvio, ele preserva ali Noé e a sua família. Mas depois do dilúvio, que Noé e a sua família sobreviveram ali na arca, Deus faz uma aliança com Noé, coloca o arco no céu, né, que é o sinal dessa aliança, que Deus não destruiria mais a terra com o dilúvio. A gente vai observar que o pecado ainda está ali, né? A gente vai observar, por exemplo, posteriormente, que Deus tinha dito para eles que eles deveriam se multiplicar e encher a terra. E o que a gente vai observar que o povo vai fazer? Eles vão querer fazer uma torre que chegasse até o céu, a Torre de Babel, né, para tornar célebre o próprio nome deles, né? Então, Deus vai, mistura as línguas, o povo vai, e de fato vai se dispersar pela terra. Mas qual é o ponto aqui? Que a queda trouxe uma condição caída, uma condição perversa, uma condição pecaminosa para toda a humanidade, de maneira que o ser humano ele não consegue ser salvo por ele mesmo. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero que vocês abram comigo o texto de Efésios. Efésios no capítulo 2. Quem pode ler, por favor, do Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. Por favor, alguém lê em voz alta para a gente. Efésios 2, do 1 ao 3. Eu tô quase chegando no versículo, tô abrindo. É do 1 ao 3, pastor? Isso, do 1 ao 3. Tá. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Observe aqui, então, a condição do ser humano caído, morto em seus delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, aqui o mundo como um sistema caído em inimizade contra Deus, segundo o príncipe da potestade do ar, falando aqui do diabo, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, a carne aqui como a natureza humana caída, né? Em inimizade contra Deus também, e éramos por natureza filhos da ira. Olha a condição do ser humano, né? Morte espiritual, andando segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da sua carne, segundo o príncipe da potestade do ar, do diabo e seus demônios, e éramos por natureza filhos da ira. Então essa é a condição do ser humano
após a queda. Morte espiritual. A pergunta é, o que um morto é capaz de fazer por si mesmo? Nada. Será que um morto consegue dar vida a si mesmo? Pode se levantar? Não. Então, o morto espiritualmente também não consegue fazer nada para a sua própria salvação. As nossas boas obras não são boas o suficiente, não tem poder para nos redimir. Né? Então, a gente não teria condições de salvar nós mesmos. Depois da queda de Adão, nós estamos nessa condição, estávamos nessa condição. Né? Aqueles que estão em Adão estão nessa condição. Por isso que é necessário um novo nascimento, por isso que é necessário um mediador entre Deus e os homens. Porque pelas nossas próprias forças, o que a gente mereceria, se a gente pedisse para Deus, olha, eu quero o que eu mereço, você mereceria o inferno, a condenação. Porque essa é a situação do ser humano após a queda. Se um pecado de Adão trouxe toda essa desordem, imagina quantos pecados nós não cometemos. Quantas vezes não transgredimos a santa lei de Deus. Não é verdade? Então vamos continuar aqui no nosso texto. Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Vamos lá. Ó, talvez você olhe para si e pense, eu não sou tão ruim assim. Nunca matei alguém. Ou sou melhor do que muita gente. A gente se compara às vezes, né, com o cara mais perverso, né, um estuprador, um assassino. Quando não tem ninguém é Hitler, né? Um nazista. Porque para a gente tentar se colocar assim num patamar melhor, pensa, eu não sou tão ruim assim. Eu nunca matei ninguém, não sou tão perverso. Mas o padrão de Deus não são as outras pessoas, né? Não é porque alguém é mais perverso do que eu consegui atingir o padrão de Deus, a perfeição na obediência de sua lei. O pecado é muito mais grave do que as pessoas costumam pensar. O único pecado cometido por Adão e Eva foi suficiente para trazer toda essa destruição e males que nós vemos à nossa volta. Além disso, será mesmo que você é tão bom assim? Vamos observar a partir do padrão da lei moral de Deus. Vamos observar então os 10 mandamentos. Citaremos alguns deles, pois servem como um raio-x para mostrar como estamos por dentro. Vamos lá. Aí, antes de tudo, a pergunta, você acredita em Deus? Sim, acredito. Você já mentiu alguma vez? Sim. Quantas vezes? Várias. Como chamamos quem mente muito? Mentiroso. Já falou o nome de Deus em vão? Sim. Quantas vezes? Blasfemo. Já cobiçou a mulher ou o homem de alguém? Sim. Adúltero. Já odiou alguém? Homicida. Já desobedeceu seus pais? Rebelde. Então aqui, quando a gente passa pela lei, pelos 10 mandamentos, bora abrir rapidinho lá Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos, eles são o resumo da lei moral de Deus. E essa lei moral, ela serve como um raio-x, que ela mostra o problema, mas não resolve o problema. Mas ela como um raio-x, ele mostra a situação que a gente está. E quem de nós nunca quebrou essa lei? Os 4 primeiros mandamentos, eles são relacionados ao nosso relacionamento para com Deus. E os 6 posteriores mandamentos são relacionados com o nosso relacionamento para com o próximo. Né? Então, aqui a gente vai observar, por exemplo, Êxodo 20. Ó. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Ó, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º descansou.
Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Esses 4 primeiros mandamentos, né? Não ter outros deuses diante do Senhor, não fazer imagem de escultura, nem adorar, não tomar o nome do Senhor Deus em vão e observar o dia de descanso, né? São a primeira tábua da lei, que são o nosso relacionamento para com Deus, né? Aí a pergunta é, será que nós obedecemos perfeitamente a esses mandamentos, né? Será que nós, né, de fato, nunca tomamos o nome do Senhor em vão? Nunca quebramos essas leis aqui? E os outros 6 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento para com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, porque para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, essa outra tábua da lei representa o nosso relacionamento para com o nosso próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não dar falso testemunho e não cobiçar, né, nada que é do nosso próximo. E o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou que esses mandamentos eles são mais profundos do que a gente imagina. Quando diz, por exemplo, não matar, não quer dizer simplesmente que a gente não chegar no ato de assassinar alguém, mas só de odiar no coração, a gente já quebrou a lei. Tá dando para entender? É mais profundo do que a gente imagina. Não é só você trair a sua esposa, mas só de você cobiçar com os olhos e no coração desejar com malícia aquela mulher, ou aquele homem, no caso das mulheres, né, você já quebrou a lei. Então, todos nós somos transgressores da lei, né? Então, essas 2 tábuas da lei, elas são um resumo da lei moral de Deus. A gente vai falar sobre isso com mais calma em outra parte do livro. Mas só para a gente ter uma noção, como um raio-x ela mostra. Quem de nós nunca mentiu? Quem de nós nunca chamou o nome do Senhor, usou o nome do Senhor em vão? Quem de nós nunca cobiçou? Quem de nós nunca odiou alguém? Então, nós quebramos as leis de Deus. Se você quebrou um desses mandamentos, então quebrou a lei de Deus. Observando apenas alguns mandamentos, já podemos perceber o que nós não somos tão bonzinhos assim. O Senhor é um justo juiz que julga com retidão. Se formos julgados de acordo com o nosso merecimento, todos nós seremos condenados. E a punição contra um Deus eterno também é eterna. Que situação horrível. Todos nós mereceríamos ser condenados. Certa vez, meus irmãos, eu ouvi uma ilustração falando a respeito dos 3 primeiros capítulos de Romanos, né? Onde Paulo mostra que tanto os gentios pecaram contra Deus, quanto os judeus pecaram contra Deus. E no 23 ele diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É como se a gente chegasse no médico e ele dissesse o seguinte, olha, a sua situação é terrível, a sua situação é de morrer mesmo, não tem o que faça por você. Aí quando você está indo embora, né, do médico já desesperançoso, ele diz assim, mas... E esse mais é a coisa mais importante para nós, né? Que são as boas novas. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse mais é a coisa mais importante. A gente já viu aqui, ó, criação, queda, e agora vamos falar da redenção, que é exatamente a maneira pela qual Deus escolheu de salvar o pecador. Lembra que eu falei que era necessário um mediador? Sabe o que é um mediador? Alguém sabe o que é um mediador? É alguém que se coloca entre 2 partes em conflito. Por exemplo, um Deus todo-poderoso, santo, eterno, justo e bom. Os seres humanos pecadores, transgressores da lei como nós. Para se colocar como mediador nessas condições, era necessário que alguém, para suportar o cálice da ira de Deus e salvar uma grande quantidade de pecadores, de uma grande quantidade de pecados contra um Deus eterno, tinha que ser alguém divino. Ao mesmo tempo, para salvar, se colocar no lugar de pecadores, seres humanos, de colocar no lugar de seres humanos, tinha que ser alguém humano. Então, para ser um mediador perfeito entre Deus e os homens, tinha que ser alguém que fosse 100% Deus e 100% homem. E esse alguém é o nosso Senhor, Jesus Cristo.
é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que nasceu de maneira sobrenatural, que ele não nasce contaminado pelo pecado original, como os outros descendentes de Adão. Ele não é, ele nasce de maneira sobrenatural. A Virgem é concebida pelo Espírito Santo. Ele que vai cumprir perfeitamente todas as exigências divinas, de acordo com um pacto entre as pessoas da Trindade, em que o Pai determinou, o Filho executou e o Espírito aplica, né? Então, o acordo que foi feito antes da fundação do mundo, Cristo vem para resgatar pecadores, para salvar pecadores, de modo que não existe outro semelhante a ele. Como Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome dado aos homens pelo qual convém que eles sejam salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Não existe outro mediador como ele, né, que estabeleceria uma nova aliança, na qual aqueles que antes eram representados por Adão, né, agora são representados por Cristo, né? Aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo dão evidência de que são uma nova criatura, que estão nessa aliança com Cristo, e não tem mais Adão como representante, mas Cristo. São novas criaturas. Mas você, vamos lá. Mas temos uma boa notícia para você. Só um segundinho aqui. Deus triuno, justo, santo, também é um Deus de amor, graça e misericórdia. Não temos crédito nem mérito diante dele, mas pela sua maravilhosa graça, ele estabeleceu um eterno acordo redentor para a salvação de pecadores. O Pai enviou seu Filho, pelo poder do Espírito, para a salvação de um povo escolhido. Desde Gênesis 3,15, o Senhor prometeu que um descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Essa promessa se desenvolveu ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus preservou um descendente por meio de alianças, promessas, sinais e tipos. Essa promessa se tornou cada vez mais clara e culminou no descendente da mulher que viria para desfazer as obras do diabo, Jesus Cristo. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, meus irmãos, esse evangelho, esse descendente da mulher é prometido. Vocês já perceberam, por exemplo, no final do livro de Lucas, no caminho de Emaús, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar para os seus discípulos o que ao seu respeito estava escrito em toda a lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Todo o Antigo Testamento está recheado de profecias específicas que se cumpririam em Cristo. Vocês sabiam disso? Tem muitos tipos. Alguém sabe o que é um tipo? Tipo é um personagem, uma figura, alguém no Antigo Testamento, alguém que prefigura alguém maior do que ele mesmo, né? Por exemplo, lá no... O áudio do João não está pegando? Não está conseguindo ouvir, João? Está ouvindo nada? Cadê? Vocês não estão conseguindo me ouvir? Ele está ouvindo, pastor. Deve ser algum problema técnico aí, então, na sua casa. Você pode tentar pegar um fone, alguma coisa assim. Certo? Então, eu não sei o que eu posso fazer. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Ah, tá. Ele não consegue falar. Certo. Peraí. Tá certo, então. Vamos lá. Vamos avançar, então. Um tipo é tipo um personagem no Antigo Testamento, alguma coisa lá no Antigo Testamento, ou algum personagem, algum evento que aponta para algo superior a ele mesmo e servia para sinalizar para algo superior a ele mesmo. Por exemplo, no Antigo Testamento tem um episódio em que o povo foi desobediente a Deus, depois eles foram picados por cobra, e aí eles vão ter com Moisés, pedem para Moisés interceder, Moisés vai orar ao Senhor, o Senhor orienta Moisés levanta uma serpente de bronze, e quando as pessoas olhavam para aquela serpente, elas eram curadas das suas enfermidades físicas por conta da picada da serpente, né? E é interessante que o texto de João 3
Agora dá uma olhadinha lá em João 3, por favor, abra comigo. João capítulo 3. João 3. Versículo 14. Ó, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, aquela situação lá no deserto, que Moisés levantou a serpente, as pessoas olhavam e eram curadas, era um tipo, ou seja, apontava para algo superior. Esse algo que ela apontava, a gente chama de antítipo, né? Então, assim como a serpente foi levantada, quem olhava para aquela serpente de bronze era curado das suas enfermidades físicas, o Filho do Homem foi levantado, né, no madeiro, e quem nele crê não será condenado, mas terá a vida eterna. Então, assim como, por exemplo, o povo judeu comeu o maná no deserto, né, e eles foram alimentados por Deus com aquele pão que desceu do céu, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o pão da vida, né? Então, aquele episódio ali era um tipo que apontava para o pão da vida, que é o verbo que se fez carne, que é o Filho de Deus que viria, né, para a salvação do seu povo. Então, a gente vai observar, por exemplo, quando pediram um sinal para o Senhor Jesus Cristo, disseram assim: olha, mestre, mostra-nos um sinal para que cremos em ti. Ele vai dizer o seguinte: olha, nenhum sinal vocês vão ter, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então, o Antigo Testamento ele está cheio de sinais, sombras, profecias, tipos que apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento mostra o Cristo, promete o Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio. Deu para entender isso, gente? O João está falando aqui, houve um estudo bíblico de Daniel e foi descrito que houve um tipo do livro de Daniel com a vida de Cristo, se eu não estou enganado. É verdade, tem tipos ali no livro de Daniel, com certeza. Vamos lá. Então, só para a gente entender isso, que Jesus Cristo é profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento. Jesus vai dizer o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque consideram ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Todo o Antigo Testamento, o pacto da graça, ou seja, o Evangelho, a nova aliança, o Cristo que viria é prometido e vai se desenvolvendo, essa promessa vai se desenvolvendo ao longo de todo o Antigo Testamento. Portanto, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, a Virgem deu à luz a um filho, ele recebeu o nome de Jesus, que veio para salvar o povo dos seus pecados. Nascido sob a lei, cumpriu as exigências divinas no lugar de pecadores, tornou-se assim o perfeito mediador entre Deus e os homens. O mediador é alguém que se coloca entre duas partes que estão em conflito. Para ser mediador entre os homens, é necessário que fosse um ser humano. Entretanto, para salvar uma grande multidão de seres humanos que cometeram um grande número de pecados contra Deus que é infinito, justo, santo, é necessário que esse mediador também fosse, ao mesmo tempo, divino. Ou seja, somente alguém que fosse perfeitamente Deus, perfeitamente homem, poderia cumprir tal papel. Não há outro com essas prerrogativas a não ser Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo afirmou, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Deus Filho, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, se fez carne, assumiu uma natureza humana. Paulo afirma que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus nasceu uma manjedoura, cresceu em estatura, graça, conhecimento, demonstrou humildade, sabedoria, amor sem fim. Curou, ensinou, operou milagres e maravilhas, entregou-se como um sacrifício para pagar pecados. Foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia para a justificação do seu povo, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, foi assunto aos céus,
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Convém que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Deus agora manda que todas as pessoas, em todos os lugares, só um segundo aqui, aparecendo, arrependam-se dos seus pecados, pois ele marcou o dia que vai julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Quando ele voltar, em tempo devido para a consumação de todas as coisas. Portanto, a Escritura afirma que não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Somente confiando nele há salvação. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, não por nossos esforços para que ninguém se glorie. Sendo assim, o primeiro Adão, cabeça da humanidade, falhou no jardim e caiu após a investida da serpente na mulher. Após a queda, seu pecado afetou todos, levados pelas inclinações malignas de sua própria carne. Também cometeram inúmeros pecados, aumentando assim o seu escrito de dívida. Entretanto, há um outro representante, um segundo e último Adão, a saber, Jesus Cristo. Esse foi tentado pelo diabo, antiga serpente, no deserto e prevaleceu. Em sua vida, Cristo cumpriu toda a justiça divina no lugar do seu povo. Foi à cruz do Calvário, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Consequentemente, quando depositamos nossa fé nele, todos os nossos pecados, todos, passado, presente e futuro, são imputados a ele. Além disso, a sua justiça perfeita é imputada a nós. Por isso, nós somos justificados diante de Deus. Sendo assim, não há outra alternativa para o pecador. Ou você está em Adão, buscando inutilmente salvar-se por suas próprias obras e findará em eterna condenação, ou está em Cristo, seguro e salvo pela graça mediante a fé nele, tendo Jesus como Senhor e Salvador. Você faz parte do povo que ele comprou com o seu próprio sangue, o sangue da eterna aliança. O cristão está na posição de justo somente pelos méritos de Cristo. Ele nos salvou da condenação do pecado, aplacando a ira de Deus, tomando-a sobre si no lugar de pecadores. Como Paulo afirmou, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não morreu apenas para dar um bom exemplo, nem porque foi pego fazendo alguma coisa errada. Ele se entregou como um sacrifício para pagar pecados. O Senhor Jesus disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou. O livro chamado O Evangelho e a Verdadeira Conversão, de Paul Washer, nos ajuda a resumir as boas obras da seguinte maneira. Conforme o plano eterno de Deus e o seu bom prazer, o Filho de Deus, igual ao Pai e a exata representação da sua natureza, voluntariamente deixou a glória do céu. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Nasceu Deus homem, Jesus Cristo. Andou sobre esta terra em perfeita obediência à lei de Deus. Então, na plenitude dos tempos, foi rejeitado pelos homens e crucificado. Na cruz, ele carregou os pecados de cada um de nós. Foi desamparado por Deus, sofreu a ira divina e morreu condenado. No terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos, como declaração pública de que a sua morte foi aceita. O castigo pelo pecado foi pago. As demandas da justiça foram satisfeitas e a ira de Deus foi aplacada. 40 dias após a ressurreição, Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, ascendeu ao céu, onde se assentou à direita de Deus e Pai. A ele foi dada glória, honra e domínio sobre tudo. Ali na presença de Deus, ele representa o seu povo, intercede com pedidos especiais a Deus em nosso favor. Esta é a boa nova de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Eu vou abrir aqui um pente para eu ilustrar para vocês o que a gente está conversando aqui. Até aqui está claro, meus irmãos? Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Está claro? Sim, pastor. Tudo certo? Então tá, vamos lá. Eu vou abrir aqui
um pente para a gente fazer uma ilustração. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Tá aqui. Vocês estão vendo aqui o meu pente? Dá para ver, né? Tá aparecendo minha tela aí? Vocês estão vendo isso que eu estou desenhando? Sim. Tá. Então vamos observar aqui, ó. Digamos que esse círculo aqui representa Adão, né? Aqui, ó, Adão. Esse círculo aqui representa a humanidade. Então, vamos lá. O pecado de Adão, deixa eu fazer aqui, ó. O pecado de Adão foi imputado aos seres humanos, né? Então aqui, Adão pecou, o seu pecado afetou toda a humanidade, né? Digamos agora a humanidade aqui, ó, estão mortos aqui em seus delitos e pecados por conta do pecado do seu primeiro pai, Adão. Então, o salário do pecado é a morte. Fazer uma caveirinha aqui, ó. Suponhamos que isso seja uma caveira. O salário do pecado é a morte, ó, que é a caveirinha. Morte física, espiritual e eterna. Por conta do pecado de Adão, teve toda essa consequência, né? Nós vemos o pecado original. Os seres humanos nascem em pecado. Então, eles precisam de um novo nascimento. Eles precisam de uma regeneração. Porque estão mortos. O ser humano já nasce inclinado para a maldade, comete seus próprios pecados também, está numa situação em que ele é filho da ira de Deus. Ele precisa de um novo nascimento. Entretanto, nós vimos que um descendente da mulher viria para desfazer as obras do diabo, que viria um descendente da mulher, um segundo Adão, né? Que o primeiro Adão, ele foi tentado num jardim. O segundo Adão é tentado num deserto pelo diabo e vence. O primeiro Adão é tentado no jardim pela serpente, né? Claro que a serpente tentou ali Eva deu para Adão o fruto e ele acaba pecando. Mas o segundo Adão não. O segundo Adão, ele obedece perfeitamente a Deus. O segundo Adão, que é o nosso Jesus Cristo, ele cumpre todas as exigências divinas no lugar do seu povo. Então, o seu povo são aqueles que se renderam a Deus, aqueles a quem o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, que no tempo se arrependem dos seus pecados e se entregam ao Senhor. Aqueles a quem o Espírito Santo tocou, aqueles que nasceram de novo. Então, essas pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus, eles foram justificados. O que é isso? Eles foram salvos da condenação do pecado. O que acontece? Os pecados dessas pessoas, a pena pelo pecado dessas pessoas, né? A condenação que eles deveriam, né, sofrer foi paga por Cristo na cruz, né? Então, essa pena é imputada a Cristo na cruz, né? E essas pessoas que nasceram de novo, a quem Cristo tomou sobre si os seus pecados na cruz, ele pagou o preço, né? Foi morto, sepultado e ressuscitou. Essa oferta foi aceita e elas estão agora numa nova aliança com Cristo. Isso não é tudo. Além disso, a justiça perfeita de Cristo, a obediência perfeita de Cristo é imputada a essas pessoas. E essas pessoas, então, são justificadas, são salvas. A justificação, vou colocar aqui uma outra cor para mostrar, né? Para essas pessoas aqui que foram justificadas. Só um segundinho aqui. Desculpe. Elas são justificadas. Bora botar outra cor. São agora
salvas. Aqui representa aquele que foi salvo. Deu para entender? Representa que ele foi. Então, o pecado de Adão tinha sido imputado a todos nós. Estávamos mortos em delitos e pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, pagou o preço pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados, a pena, o esquema de dívida que nós deveríamos pagar foi pago por Cristo na cruz. E a justiça perfeita, a obediência perfeita de Cristo é imputada a nós. Por isso, nós somos salvos diante de Deus. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. E fomos salvos, fomos justificados, fomos salvos da condenação do pecado. Ficou claro isso aqui, gente? Deu para entender? Ficou claro? Vocês podem responder, por favor? Sim, sim, pastor. Sim. Perfeito. Então é isso que acontece, né? Com aqueles que são salvos, aqueles que se arrependeram, creram em Cristo, que dão evidência de que o Espírito Santo os regenerou, os salvou, certo? Então vamos avançar aqui no nosso esquema, na nossa aula aqui. Deixa eu voltar para o nosso texto. Certo? Então esse ponto aqui, olhe para Cristo e seja salvo, vocês podem ler depois, que é exatamente aquilo que eu estava falando sobre aquela situação do deserto, né? Eu conto aqui com mais calma aquela história da cruz, né? De que eles foram, a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um texto que é a continuação desse, que é exatamente João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente vê aqui 4 pontos que dá para a gente resumir na pregação do Evangelho. Deus, homem, Cristo e resposta. Ou seja, Deus amou. Quem é Deus? Deus todo-poderoso, santo, eterno, justo. Quem ele amou? Ele amou o mundo. Ou seja, pessoas que não fizeram nada para merecer esse amor. O ser humano pecador, né, caído, que estava totalmente necessitado de um Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Cristo, né? Jesus Cristo que veio ao mundo para pagar o preço por todos os nossos pecados, o Filho de Deus, o perfeito mediador. E qual é a resposta? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a fé aqui, claro, já está acompanhada de um arrependimento e uma fé genuína. Então, Deus, homem, Cristo, resposta. Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui a gente vê no capítulo 16 essa sequência, Deus, homem, Cristo, resposta. Na sequência do texto 16, do versículo 16, podemos notar 4 pontos importantes que resumem a mensagem do Evangelho. Deus, homem, Cristo, resposta. Quem amou? Porque Deus amou. Deus. A quem ele amou? O mundo, homem, humanidade, pecadores, seres humanos caídos, que nada fizeram para merecer esse amor. Como ele amou? De tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor de Deus não é somente de palavras. Ele amou a ponto de entregar o seu próprio Filho e se entregou como sacrifício no lugar de pecadores. Qual deve ser a resposta do pecador a essa boa notícia? Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer no Senhor. Isso envolve conhecer, acreditar e confiar no Senhor. Abrange arrependimento e fé. Portanto, os pecadores convertidos a Cristo não são condenados, mas viverão eternamente. Trabalharemos nesse aspecto com maior profundidade no próximo capítulo. Uma analogia parecida sobre olhar para Cristo e ser salvo encontra-se no livro Peregrino, de John Bunyan. O livro contém alegorias em uma narrativa. Em um dado momento, o personagem chamado Cristão encontrava-se um enorme fardo nas costas. O fardo representava os seus pecados. Vestindo roupas rasgadas, sua justiça própria era como trapos imundos diante de Deus. Ele não conseguia se livrar do fardo de maneira alguma. Cristão morava num lugar chamado Cidade da Destruição. Sabia que não poderia escapar da ira vindoura, do juízo final, da qual seu livro, a Bíblia, falava. Entretanto, depois de muitas aventuras relatadas, chegou um momento em que, seguindo o caminho que o evangelista indicou, ele chegou ao monte e olhou para a cruz. Imediatamente seu fardo caiu.
Nesse momento emocionante, o cristão foi salvo e disse as seguintes palavras: o Senhor me deu descanso em seu pesar e vida em sua morte. É isso que acontece na conversão de pecador. Se você ainda não se rendeu a Cristo, olhe para Ele hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Confie nele para a salvação. Renda-se ao Senhor. Somente assim você terá paz com Deus, perdão dos seus pecados e vida eterna. Portanto, olhe para Cristo e seja salvo. Aqui, olha, uma ilustração desse livro que eu falei do Peregrino. Alguém já leu o Peregrino? É interessantíssimo, né? Ele estava com esse fardo nas costas, que representava os seus pecados, vestido maltrapilho, mostrando que as suas próprias obras de justiça são como trapos imundos diante de Deus. Ele tinha um livro na mão, que era a Bíblia, né? Ele morava na cidade da destruição e que ele não poderia escapar da ira vindoura. Então, era o juízo final. Então, tudo isso eram simbolismos, analogias a essas verdades bíblicas. E aí no momento que ele encontra com a cruz, que ele olha para a cruz, o fardo dele cai, né? Ou seja, seus pecados foram pagos. Ele recebe então um certificado que é a sua justificação. E é quando ele, né, tem ali a sua salvação, por assim dizer. Então esse livro é fantástico, O Peregrino, de John Bunyan. Se você verdadeiramente crê em Cristo, saiba que naquela cruz, Cristo estava pagando o preço pelos nossos pecados. Ele estava sendo punido em nosso lugar, para que fôssemos reconciliados com Deus. A Confissão Londrina, a Confissão de Fé que vocês vão ter que ler, né, de 1689, acerta ao afirmar que esse ofício, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente, suportou o castigo que nos era devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. Foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Foi crucificado e morreu e ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção. No terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo no qual ele sofreu, com o qual também ele subiu ao céu. E lá está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e anjos no fim do mundo. Essa é a boa nova, essa é a notícia que nos traz a paz, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Gente, se a gente puder resumir, né, de uma frase bem curtinha a mensagem do Evangelho, assim a gente resume. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é um resumo. Se vocês quiserem anotar, como é que eu resumo em uma breve frase a mensagem do Evangelho? O Evangelho são as boas novas de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E nós somos chamados a arrepender-se dos nossos pecados e crer nele. Unido com ele, somos salvos da ira vindoura e levados para a cidade celestial. Aprendemos nesse capítulo duas coisas entre as mais importantes que precisamos saber nessa vida, resumidas por John Newton na seguinte frase: minha memória já quase se foi, mas eu me recordo de duas coisas. Sou um grande pecador e que Cristo é o meu grande Salvador. Então, ele resume duas coisas que ele não podia esquecer, que ele é um grande pecador e que Cristo é o seu grande Salvador. Quanto mais compreendermos as terríveis consequências do pecado, morte física, espiritual e eterna, e vermos a condição desesperadora do homem, pecador, morto espiritualmente, sem poder salvar a si mesmo, mais devemos exaltar a Deus. Devemos ser gratos pelo Evangelho, por causa da sua maravilhosa graça que salvou miseráveis como nós. Como diz o famoso hino Amazing Grace, maravilhosa é a graça, quão doce o som que salvou o miserável como eu. Estava perdido, mas fui achado. Eu era cego e agora posso ver. Aleluia. Aqui temos algumas dicas práticas, né? Primeiro, busque cada vez mais compreender as boas novas. Estude, medite nas Escrituras, examine a você mesmo para ver se está na fé. Coloque a sua vida diante de Deus em oração, confesse pecados, clame e agradeça por tão grande salvação. Em segundo lugar, compartilhe com outros a poderosa mensagem do Evangelho de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui tem algumas indicações e as doutrinas que nós abordamos, que foi a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, e a soteriologia, que é a doutrina da
salvação. Então, essa aqui, meus irmãos, é a aula de hoje sobre nós buscarmos compreender cada vez melhor a respeito da mensagem do Evangelho. Evangelho significa essas boas novas, né? De que nós somos salvos em Cristo. Nós vimos 4 pontos aqui que podem ajudar a gente a sistematizar a mensagem do Evangelho. Deus, homem, Cristo e resposta. Deus, nosso Criador, todo-poderoso, santo, eterno, justo e fiel, né? Criou seres humanos, mas todos os seres humanos pecaram contra Deus, né? Então, os seres humanos precisam de salvação, né? Deus, homem. Como é que essa salvação se dá? Através do seu Filho, Cristo. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus enviou Cristo, o perfeitamente Deus, perfeitamente homem ao mundo, o mediador perfeito, né? Aquele que é quem veio para nos resgatar. Morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para nossa justificação. Qual a resposta? Arrependa-se e creia no Evangelho, né? Então, quando a gente for pregar o Evangelho, a gente lembra desses 4 pontos. Deus, homem, Cristo e resposta. Deus, Criador, Santo, Poderoso. Homem, pecador, miserável, carente de salvação. Cristo, Salvador, Mediador, nosso resgatador, que paga o preço pelos nossos pecados, morre na cruz do Calvário, sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, intercede por nós. Aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, tem a salvação. Essa é um resumo breve da mensagem do Evangelho. Eu quero que vocês abram comigo 1 Coríntios, capítulo 15. E alguém lê em voz alta, por favor. Do 1 até o 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Então, quando vocês quiserem um resumo do que é a mensagem do Evangelho, vocês têm nesses versículos aqui. Claramente, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É um resumo da mensagem do Evangelho. E o famoso João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a nossa lição, a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês, né, acompanhem a aula fazendo a lição de casa para ajudar a refletir sobre o que vocês estudaram hoje e acompanhem a leitura da Confissão de Fé, né, de 1689, que vai ajudar a amadurecer cada vez mais o que tem sido ensinado aqui em sala, certo? Agora eu vou abrir para perguntas ou considerações que vocês queiram fazer. Pastor, eu não entendi ainda como vai acontecer essa dinâmica do dever de casa, porque no final do capítulo não vejo as perguntas das perguntas. É no final do livro. Todas as perguntas eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Está vendo a minha tela, Camilo? Sim. Olha lá para o final do livro. Está vendo aqui no final do livro tem um caderno de exercícios, ó, correspondente a cada aula. Então, lá no final do livro, quando você for para lá, tem essas perguntas aqui. Então, aqui, ó, o caderno começa bem aqui, ó, caderno de exercícios. Então, vocês já tiveram 3 capítulos. Então, tem que ir fazendo desde o 1. Por exemplo, capítulo 1, valorize a Bíblia. Quantos livros a Bíblia possui e quais foram as línguas que ela foi escrita originalmente? Você vai responder, né? Bíblia possui 66 livros, foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Pronto. Vai para a próxima pergunta. Já que a Bíblia foi escrita por homens, como nós, o que fazemos que faz dela um livro diferente, especial, né? Esses homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo, aí bota a referência bíblica.
Entendeu? Você vai respondendo aqui esses exercícios. Vai ajudar vocês no aprendizado, a amadurecer aquilo que vocês estão estudando. Entendeu? Como é que é? Sim, entendi. Então aqui, ó, capítulo 2. Alguém botou alguma coisa no chat. Deus seja louvado por todos os seus feitos, por ter alcançado, mesmo quando estávamos mortos em delitos e pecados. Ensino muito proveitoso e precioso. A Tassiana falou aqui. Então, aqui são essas as perguntas que vocês têm que responder. Então, não percam tempo. Vou deixar para lá para o final. Vai atrapalhar até a própria meditação de vocês. Por exemplo, hoje a gente estudou sobre o Evangelho. Já responde lá essas perguntas. Ó, pensando sobre qual foi o primeiro pecado do ser humano. Como é chamado esse acontecimento? Aí você dá uma olhada lá no texto, né? Gênesis 2, 17. Né? A gente viu o pecado, né, lá nesse texto. Aí você vai ler e vai responder. Quais foram as consequências do pecado de Adão? Por que recebemos o efeito do primeiro pecado? Como, com base nos textos de Salmo 51 e Romanos 3, é possível dizer o que é possível dizer sobre a situação da humanidade? Então, isso tudo a gente viu hoje. Ó. Qual a solução para o estado de condenação da humanidade se encontra? E aí as respostas também já estão nos versículos apresentados. Qual o significado da morte de Cristo? Conte com as suas próprias palavras a mensagem do Evangelho. São só 7 perguntas aqui na de hoje. Entendeu? Então, é tranquilo. E a confissão, eu vou mandar agora para vocês aqui no site, o Estandarte de Cristo, o Estandarte de Cristo, tem gratuitamente a confissão, né? Então é só a gente baixar, aqui pesquisar a confissão de fé, só um segundo. Está aqui abrindo a confissão, 1689. Aqui no site do Estandarte de Cristo. Eles têm de graça aqui para a gente baixar, só um segundo. Livros. Alguém tem outra pergunta? Alguém tem outra pergunta? Tudo certo, pastor João Melo. Então, nós não temos mais nenhuma pergunta. Tudo certo, pastor? Tudo tranquilo por aqui. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enviar para vocês a confissão de fé no e-book, né, disponibilizado pelo Estandarte de Cristo, no grupo, certo? E aí, vocês já vão começando a ler e fazer os exercícios, porque no final da classe, vocês vão ter que dizer, olha, eu li toda a confissão. Até porque, meus irmãos, né, vocês precisam conhecer quais são as doutrinas que a igreja confessionalmente professa, já que vocês vão entrar, se Deus quiser, na membresia dessa igreja. E as lições, elas ajudam na sua própria reflexão a respeito daquilo que foi apresentado na aula. Então, alguém pode nos conduzir em oração para a gente finalizar a aula de hoje? E aí eu já envio para vocês a confissão no grupo. Pode ser? Alguém pode conduzir-nos em oração? Pai Santo, bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja, magnificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que chama seus eleitos de todos os lugares do mundo, congrega-os em igrejas locais. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, de sermos alimentados com a tua palavra, de crescermos no conhecimento da tua graça. Abençoa, Senhor, cada um de nós no teu dia, que a graça do Senhor esteja conosco e nós estejamos crescendo sempre no conhecimento. E assim será, Senhor, por toda a eternidade, porque é tu que sustenta cada um de nós. Abençoa o pastor que conduz os estudos e abençoa os teus fiéis, Senhor, porque estamos de todo o coração te buscando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém, meus irmãos. Então, a aula fica por aqui. Até mais tarde nós vamos ter o culto, né? 6h30. Então, guardo vocês por lá. Orem por mim aí também, que eu estou numa pregação de livro de Daniel. A gente vai concluir aí essa série de exposições, se Deus quiser. Um bom dia a todos.